Graça e paz, queridos, bênção total do Senhor, bênção de Deus sobre a tua vida. Hoje já, 8 horas da noite, estamos iniciando mais um Princípios do Reino de Deus. O Princípios do Reino de Deus é um bate-papo gostoso. A gente fala dos princípios do Reino de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem um texto que a gente gosta de usar e que faz referência às reflexões que a gente tem tido aqui. O texto é o texto de Romanos 14, 17. E diz assim esse texto: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre os princípios do reino de Deus, mas com um viés específico. O nosso convidado de hoje é o pastor Júnior. O pastor Júnior já está aqui nos aguardando. Ele vai falar de princípios do reino de Deus na mediação de conflitos, de justiça reparativa. E eu não vou apresentá-lo porque é alguém com um currículo vasto. Eu prefiro chamar e pedir para ele se apresentar. Vem aqui, pastor Júnior, vem comigo, vamos falar aqui do amor de Deus, da justiça restaurativa. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, reverendo Ricardo. Muito boa noite, em nome de Cristo Jesus, ao Senhor, à igreja. É um prazer estar aqui com cada um dos irmãos, poder falar deste amor imensurável que é a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos nessa noite falar deste amor, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor, ele é fiel, ele é justo, e nós temos que ser gratos ao Senhor, porque essa expectativa, essa graça que o Senhor nos deu de falar em sua palavra, de falar em seu nome, é algo aprazível, né? Somos gratos ao Senhor por termos essa rica oportunidade. Um prazer estar com o Senhor, com o pessoal da Igreja Conexão em Cristo. Estamos aqui à vossa disposição, pastor, para falar sobre um pouquinho de mediação de conflito e justiça restaurativa do ponto bíblico, da visão de Deus com relação ao que podemos chamar de um denominador comum, para que seja benéfico tanto para um lado quanto para o outro, porque é assim que o Senhor quer que nós nos tratemos, que amemos o próximo como a si mesmo, em nome de Jesus. Obrigado, pastorzão, estou aqui à sua disposição em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Júnior, é bênção poder estar aqui do seu lado, é um homem que eu tenho como referência, você é referência para mim, saiba disso, tenha certeza que você, para mim, é um baluarte. A gente já tem algumas pessoas que estão aqui conosco e eu queria agradecer aqui, a gente já tem alguns comentários, inclusive, Fátima já está aqui conosco, né, trazendo a graça e a paz para nós, para mim, para o senhor, né? Nosso irmão querido, capelão Rodrigo Mendonça, foi o último entrevistado. Teve um pico aqui de audiência, pastor. Aleluia. Mendonça teve um pico de audiência, é alguém abençoado, está nos dando a paz do Senhor Jesus. A paz, está aqui também, né, trazendo a paz do Senhor Jesus às nossas vidas. Amém? Amém. Pastor, conta para nós, eu já conheço o senhor há algum tempo, fomos apresentados por um amigo querido, né? O Toninho. Toninho foi quem apresentou. Verdade. O senhor, ainda lá na rua que é o nome de um estado. Eu lembro que o senhor falou, a gente saiu desse estado e está indo para as nações. Né? Verdade. Pode falar, conta para mim um pouquinho da sua biografia, pastor. Amém, pastor. Agradecer também ao irmão Toninho, né, porque ele foi o canal de bênção em nós nos conhecermos. Trazer algo bem sucinto, né, porque o tempo
ele corre demais, mas há 26 anos atrás, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, nos chamou para uma grande obra e servimos ao Senhor com alegria. O Senhor nos envolveu no seu amor, na sua palavra. Eu e minha esposa, que está até aqui do lado, está mandando a paz do Senhor a todos, que é a pastora Andresa. E estava seguindo uma carreira militar e segui ela por 30 anos, mas no decorrer dessa carreira eu acabei indo fazer a faculdade de teologia, né? Fui para o seminário, me formei no Seminário Batista, e ali o Senhor me rendeu graças, e nós nos envolvemos pelo grande amor do Senhor, fomos passar um longo período nas Assembleias de Deus. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus, adoramos ao Senhor ali por muito tempo, o Senhor colocou pessoas importantes ao nosso lado, e esse envolvimento fez, pastor, com que nós fôssemos crescendo no amor de Deus, passando por todos os estágios de alguém que quer alcançar o sacerdócio, porque o Senhor até diz que boa coisa é esse que almeja o episcopado. Então eu tive o prazer de ser operador, tive o prazer de ser diácono, líder diaconal, tive o prazer de ser evangelista, tive o prazer de ser presbítero, tive o prazer de ser copastor, depois pastor regional, pastor setorial, até o Senhor me lançar na Igreja Casa do Oleiro, já 6 para 7 anos, como pastor presidente da Igreja Ministério Casa do Oleiro, e aqui nós estamos fazendo essa obra, louvando o nome do Senhor, caminhando na graça e no conhecimento, porque o Senhor disse que é necessário que a gente multiplicasse os talentos para que apresentasse ao Senhor como uma terra fértil, e se colocar à disposição dele, como Isaías 6, né? Então, eis-me aqui, a gente se aprimorou em vários cursos dentro da igreja, cursos de casais, cursos de liderança, fizemos cursos complementares na área da teologia. O Senhor me deu o prazer de ser professor junto contigo em cursos teológicos, e fomos desenvolvendo. Fui para essa área da mediação de conflito e justiça restaurativa, porque eu vejo de uma camada de supra-importância na igreja. Igreja é um lugar de conflitos. O conflito não significa que é algo ruim. O conflito, ele pode ser o nascer de ideias diferentes para que se chegue num denominador comum e faça bem a todos, né? Não significa que o conflito é uma coisa ruim. E então crescemos nessa área, fomos buscar essa justiça restaurativa de Deus diante da palavra do Senhor. E quando nós vimos, nós estávamos envolvidos, e dentro do critério, pastor, quando os discípulos dizem ao Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? Então, pastor, dentro de alguns fragmentos, né, porque o caminhar foi muito grande, começamos ali em Osasco, na Rua Paraíba, ali a Igreja Casa do Oleiro, com 11 membros, e ali o Senhor fez com que nós prosperássemos, crescêssemos, saímos da Rua Paraíba, estamos lá na Avenida Brasil, 1740, no Rochidale, aprendendo muito com o Senhor nessa nova etapa de nossas vidas, a vida da nação mundial, né, nessa luta contra o Covid, de o Senhor estar nos dando uma perspectiva e uma chance muito grande de relembrarmos que quando nós ajuntamos na igreja, lá nas 4 paredes, somos o corpo. Mas o Senhor nos está dando uma grande chance de nós reaprendermos que nós somos o templo e morada do Espírito Santo e somos a igreja dele. De voltarmos a ser a igreja. Essa igreja, pastor, que vai ser arrebatada, né? Que sou eu, que é o Senhor, que é os irmãos que estão aí com a gente. É essa igreja que vai subir. Não é a igreja parede, não é a igreja placa, mas é a igreja seres humanos que se renderam ao Senhor e disseram a Deus, eis-me aqui e faça de mim a tua vontade. Estamos aí, pastor, alegres, gratos e felizes, porque o Senhor nos amou primeiro e um dia nos chamou para essa grande obra em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Pastor, eu estou aqui com algumas anotações aqui a respeito do dia a dia, enfim. Mas o senhor é pós-graduado
deixa eu pegar aqui a informação correta. Se não, pastor, vou falar aqui algumas coisas que não são verdadeiras. O senhor é pós-graduado em mediação de conflitos e justiça restaurativa. Perfeito, pastor, é isso aí. Então, hoje em dia, a gente está vivendo esse processo pandêmico mundial, como o senhor mesmo falou, tá? E isso afeta o nosso dia a dia, afeta as nossas percepções, porque a gente convive mais com os nossos familiares. Tá? Antes a gente fugia, literalmente fugia. Né? Hoje não, a gente convive mais com os nossos familiares. Como aplicar mediação de conflitos na família, no dia a dia, pastor? Conta aqui pra gente um pouco. Bom, pastor, a mediação de conflito e a justiça restaurativa, ela tem, logicamente, uma longa história, não vai caber no nosso tempo aqui. Mas, trazendo para as nossas necessidades diárias, a gente vem numa cultura, né, muito antiga, punitiva. O Brasil, ele é uma cultura punitiva. Você vê no trânsito, por exemplo, de São Paulo, você não fala em instruir o motorista, você não fala em colocar placas, mas você fala em multar, você fala em colocar semáforos que vão te multar e te punir. Né? Na escola, o aluno chega atrasado, ele não é reciclado para entender da importância, ele é mandado embora para casa, olha, você não vai assistir aula hoje. Então, é sempre dentro de um critério punitivo. E quando que a mediação de conflito e a justiça restaurativa, ela traz o seguinte critério: não precisa um perder e outro ganhar. É necessário que haja um bom senso para que se tenha num contexto geral a alegria, a justiça e a necessidade de todas buscada no mesmo sentido. Dentro desse princípio que o senhor falou, pastor, dentro de casa, ainda vivemos isso. Ainda contamos história de quando apanhávamos de vara de marmelo, de chinelo, de castigo. Eu não estou dizendo que uma aplicabilidade da família em seus conceitos, eu não vou pontuar uma questão de juízo, mas pontuar as necessidades que ocorrem no dia de hoje, principalmente o que nós estamos vendo na televisão. O grande número de pessoas que têm entrado em conflito dentro dos seus lares, as mulheres sendo agredidas, os filhos sendo agredidos, e tudo isso por causa de um fator principal, pastor: o diálogo, o entendimento, o de olhar nos olhos e se dedicar e entregar a cada um dos membros, a cada um dos parceiros, a sua parcela. Aonde dói, ou aonde é o remédio, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, a falta de diálogo gera um transtorno muito grande, aonde as pessoas vão resolver os seus conflitos, aonde? Dentro da cultura que ela aprendeu. E qual que é a cultura? É a punidade, é a agressão, é simplesmente sair do prumo. Então, a cultura de trazer uma mediação de conflito é realmente sentar, olhar nos olhos, ter a visão de cada um, o que você sente, aonde pode se melhorar, aonde eu posso ajudar, e ter o contexto do seguinte: conversando, dentro principalmente de uma palavra que eu gosto muito, pastor, cristocêntrica, para nós que somos cristãos, de ter Jesus como parte. E o melhor de todos os mediadores que existem na Bíblia é o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que quando nós oramos, pedimos ao Senhor, quem leva as nossas orações ao Senhor? Porque nós não sabemos pedir e nem orar, mas o Espírito Santo leva as nossas petições ao trono da glória de Deus com gemidos inexprimíveis ao trono da glória. Então, o Espírito Santo, ele é esse mediador. Olha, ele não sabe pedir, ele não sabe falar, é meio chucro, Senhor, mas o ame, o perdoe, e Deus vem e derrama a graça. E é nesse contexto da família. A família está tendo este momento de aprendizado, de diálogo, pastor. A igreja, a família tem que dialogar, a família tem que se entender. Ela não vai fazer isso num passe de mágica, mas gradativamente buscar um conceito aonde a esposa se alegre, aonde o marido se alegre, aonde os filhos se alegrem, dentro de um princípio de respeito
inteligível, de caráter, odontologicamente falando, ou seja, com uma ética e uma moral aprimorada, aonde a gente pode chegar em uma alegria fundamental no lar, aonde cada um possa olhar no olho do próximo e saber que a pastora está aqui do lado, eu estou feliz porque eu a faço feliz, e eu a fazendo feliz, automaticamente ela me faz feliz também, em nome de Jesus. Amém. A gente sabe e entende justamente que a sua vida, a forma com que você vive, de fato reflete isso. Né? A gente tem algumas pessoas que estão aqui conosco, e eu queria convidar os nossos irmãos que estão aqui junto com a gente, caso queira enviar alguma pergunta, algum questionamento, falar a respeito, aqui conosco, a gente travar um diálogo, pode enviar através do chat, né? Fique à vontade, envie as suas considerações. A gente já tem aqui, ó, a Zenaide. Zenaide está lá no Paraná, nos assistindo, dando um glória a Deus aqui. Eu tenho um amigo querido, né? Eu o conheci em Espírito Santo do Pinhal, ou melhor, ele morava em Espírito Santo do Pinhal, nos conhecemos aqui em São Paulo, o Tiago Bastos, ele é da Igreja Episcopal, é alguém muito querido, bênção sobre a vida dele, a gente estudou junto, né? Amém. Já está aqui conosco, pastor Rodrigo Mendonça, dizendo aqui que a bênção, profetizando bênção aí para a Igreja Casa do Oleiro. A gente tem o pastor Ari, né? Querido. Pastor Ari. Mira Estrela. Mira Estrela. É uma cidade distante. Pastor, a gente está já aqui global. Né? Aleluia. Pastor, estivemos juntos aqui numa conversa através do Facebook da Casa do Oleiro. Né? Pastor Cleiton também está aqui junto. Pastor de Deus. Né? Está aqui também. A paz do Senhor Jesus. A paz. Mas eu queria convidar o pessoal a falar aqui, a dar as suas opiniões. Pastor. Amém. O senhor estava falando aqui da questão do diálogo. Né? Deus é um Deus dialogal. Né? Isso faz parte dos princípios do reino. Mas muitas vezes a gente, como bons brasileiros, vamos dizer assim, a gente perdeu essa noção de que é importante falar. Tá? O próprio Jesus pergunta para os seus discípulos, olha, eu quero que vocês falem para mim qual é a percepção que vocês têm de mim. O que estão dizendo a respeito de mim e o que vocês acham a respeito de mim. Jesus vai falar isso. Então, é importante falar. Só que a gente vem de uma proposta coronelista, onde, inclusive, hoje, muitas pessoas, né, têm... nós que temos alguma posição de destaque, alguma posição de influência, né, como pastores, enfim, e chefes nos seus postos de trabalho, às vezes as pessoas têm dificuldade de chegar até nós, de conversar conosco, de ter alguma proximidade, algum relacionamento. Né? Isso se reflete no dia a dia, se reflete na ação do dia a dia. Eu conheci uma pessoa que eu trabalhei durante muito tempo, o senhor sabe disso, com segurança e medicina do trabalho, e a pessoa foi para fazer o seu exame médico. Né? E aí a atendente perguntou, qual é a função que você vai exercer nesta empresa? E aí ele respondeu, eu não sei, eu fui fichado, eu fui contratado, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas porque eu não ia perguntar, conforme ele mesmo disse, eu não vou perguntar para o meu chefe o que eu vou fazer, ele que sabe o que eu vou fazer. Então, isso é muito comum na igreja também, muitas pessoas acabam não conversando com o seu pastor, porque acreditam que o pastor é uma espécie de oráculo divino, que vai olhar e vai fulminar o membro que perguntou alguma coisa para ele, quando não é verdade. A gente
tem relacionamento com os membros. Como é ensinar essas pessoas que é preciso falar, que é preciso se relacionar? Pastor, esse relacionamento, na realidade, cada uma das pessoas, ela já tem a sua própria resposta dentro de si. Ela, dentro de uma finalidade bíblica, a qual o Senhor diz que nós somos aquele que somos receptores de um talento, né? E o Senhor derrama esse talento a cada um. A perspectiva de um pastor é simplesmente de alguém que o Senhor levantou para que seja, na realidade, um apoiador da igreja. Ele não tem uma pontuação a mais, ele não tem, vamos dizer, uma vantagem a mais que o membro, simplesmente você faz de algo da sua vida perante ao Senhor algo acumulativo, ou seja, o camarada que é presbítero e um dia ele foi diácono, ele continua sendo diácono e continua sendo presbítero. Hoje ele é pastor, ele continua sendo pastor, cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Ele é um multiplicador e acumulador dessas funções. Quando eu me disponho, na realidade, a trabalhar para o Senhor, na realidade, eu me transformo na sua voz e no seu querer. Então, não há trabalho indigno ou extremamente digno, né? O irmão que cuida da porta da igreja, ele é menos digno do que um pastor que está dirigindo o culto? Não, pelo contrário. Na realidade, esse irmão que está na porta, ele tem até mais contato com os irmãos, a paz do Senhor, o abraço, né? Fora o tempo de pandemia, né? O abraço, o carinho, e ele externa, na realidade, a característica daquela igreja a qual ele está congregando. Então, ele é o cartão de visita. Então, as pessoas ficam muitas das vezes presas a esse milindre. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar quietinho aqui, eu quero sentar no banco. Mas quando Deus nos chamou para multiplicarmos os talentos, quando Deus nos chamou para sermos ajudadores da sua obra, para sermos, aleluia, visto por ele, porque ele diz assim, olha, quando eu voltar, espero ver todos com a mão no arado, que todos estejam trabalhando. Então, na igreja, nós sabemos e aprendemos que há lugar para todos, não falta lugar para ninguém. Não tem lugar, essa igreja já faz tudo, não. Toda igreja tem lugar para todas as pessoas exercerem. Então, na igreja, nós sabemos e aprendemos que há a sua vontade diante a glória de Deus. Então, meu pastor, é diante desse princípio bíblico de que nós vamos aprender lá em Samuel, quando Samuel é pequenininho, ele começa a ouvir a voz de Deus na madrugada, ele vai procurar o sacerdote Eli fala assim, olha, não estou te chamando, até que o sacerdote Eli lembra de algo que ele já havia passado na vida dele. Ele ouvia, ele falava, ele sentia. Aí ele disse, como é que é mesmo que estão te chamando? Essa voz eu já conheço, mas eu caí em descrédito. Não por conta de Deus, mas por causa das minhas atitudes. Mas quando você ouvir essa voz, querido, fala para ele assim, fala que o teu filho ouve. Então Samuel aprendeu, aleluia, a ouvir a voz de Deus e atentar para aquilo que era a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isaías 6, quando diz assim, Senhor, eu tenho um problema. E quantas pessoas falam para nós na igreja, eu tenho um problema, quando eu deixar de fumar, eu sirvo ao Senhor. Quando eu deixar de beber, eu sirvo ao Senhor. Mas o Senhor fala assim, venha como é que está, venha do jeito que você está. Quem transforma é a palavra, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Isaías 6 mostra isso para nós. Ele fala assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu não vou dar certo, chama outro cara. E o Senhor falou, o problema é esse, então espera que eu vou enviar uma brasa viva do meu altar, o anjo leva, toca nele, ele é sarado, e Deus é maravilhoso, pastor, porque ele pergunta de uma forma muito inteligente para Isaías, falando, Isaías, agora eu preciso arrumar alguém, Isaías, para profetizar aqui em Israel. Você conhece alguém? Alguém que esteja sarado, alguém que esteja curado? Isaías havia acabado de ser transformado, Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me manda fazer o teu trabalho, a tua obra, que eu vou contemplar. E para finalizar essa parte, pastor, Noé, grande Noé, lá em Gênesis. Noé, eu preciso que você construa uma arca.
Noé não perguntou o que era a arca. Noé não perguntou onde estavam as ferramentas. Noé não perguntou quanto tempo ia durar. Noé não perguntou onde estavam os ajudantes. Mas Noé convocou a sua família. E a sua família abraçou a ideia de saber que Noé era um homem que agradava os olhos de Deus. E trabalharam por 100 anos em uma arca. E eu tenho uma frase que está dentro do meu coração, que eu gosto sempre de falar, que enquanto Noé trabalhava na arca, Deus trabalhava na vida de Noé. Então, trabalhar na obra do Senhor é um grande privilégio, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. É sempre privilégio, Pastor, pensando aqui na questão de justiça restaurativa, a gente tem uma pergunta aqui, né? Mas antes, eu queria dizer que o Luciano também está aqui com a gente, né? Paz, Luciano. E aí, a Fátima, ela traz aqui essa percepção. Pastor Júnior, como lidar com a violência doméstica? Né? O senhor falou alguma coisa na primeira entrada, mas ela ainda diz aqui, trazendo alguns dados, triplicou nesse período de pandemia. A gente tem visto coisas extremamente absurdas. Como lidar com isso, pastor? Bom, pastor, primeiramente, obrigado à irmã Fátima, Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Pastor, realmente essa modalidade cresceu demais, explodiu na questão nacional. A violência doméstica é algo terrível, a violência contra a esposa, contra os filhos, contra os idosos, contra até maridos também que sofrem de violência doméstica. Né? Nós temos visto grande crescimento, a falta de um amor muito grande. E a justiça restaurativa, ela traz o seguinte critério: não que a pessoa não venha a sofrer as consequências do dano que ela causou, mas ela vai ter que ter o entendimento da desnecessidade de ter causado esse dano. Então, nós assistimos alguns debates na justiça restaurativa americana, que trouxe alguns exemplos, porque, apesar do Conselho Nacional de Justiça já estar operando a modalidade de justiça restaurativa, mediação de conflito, temos alguns flashes acontecendo em escolas, em alguns fóruns, câmeras de justiça arbitrais, está trazendo essa nova modalidade e está sendo muito benéfica. Então, eu vou lhe trazer um rápido exemplo dessa forma. Um cidadão, ele vai e rouba um veículo. Esse veículo roubado, e ele bate esse veículo, a polícia o persegue, o prende, e resumo da história. Aqui no Brasil, esse camarada é preso pelo roubo, ele vai ser condenado a tantos anos de prisão, vai cumprir a pena na cadeia e acabou. Ele somente é punido. Em uma justiça restaurativa, ele é devidamente sentado com a vítima. Né? Nesse caso dessa audiência, na realidade, a vítima expôs, falou assim: olha, eu tinha um único carro, eu tenho um parente enfermo que faz hemodiálise 3 vezes por semana, eu não tenho seguro, o carro é um carro simples, o meu emprego é um emprego simples, e esse carro que você me roubou me causou um grande prejuízo, porque esse ente querido, eu não tive mais condições de levar ele a fazer o tratamento, eu não tinha, dependi de amigos, dependi de pessoas, mesmo que a pessoa não queira participar, ela é obrigada a assistir isso, ela é obrigada a ver o dano que ela causou nessa família, e não somente a essa pessoa que teve o carro roubado, mas, na realidade, a família de quem teve o carro roubado sofreu um trauma, a pessoa, aquele parente a qual ela ajudava, que levava para a hemodiálise, sofreu um trauma. Então, essa pessoa que comete o crime, ela é envolvida para que ela entenda que o prejuízo que ela trouxe àquela família não foi somente um prejuízo de roubar um bem material, mas ela envolveu milhares, foi até expressivo, mas envolveu várias pessoas num roubo de um único carro, trazendo um transtorno muito grande. Ou seja, ele é absorvido dessas informações para que ele tome uma consciência, ele vai
além de cumprir a sua pena, ele vai trabalhar para que ele venha apagar esse prejuízo. Então, a justiça não pensa só em puni-lo, mas a justiça pensa em restaurar esse cidadão, para que ele veja que o mal que ele está fazendo é grande. E aí ainda entra o critério da família dele, se ele é casado, se ele tem filhos, é trazido também esses familiares para falar, olha o trauma que você está causando na sua família, no seu filho. Então, tenta-se reconstruir um novo cidadão. Voltando para isso, na nossa pergunta da irmã Fátima, o quanto bom seria se nós pudéssemos pegar esse agressor e mostrar para ele o trauma que ele vai deixar em sua família, as marcas negativas, para mostrar para ele que não se resolve na porrada, na pancada, nos traumas, nas feridas, nas cicatrizes, mas mostrar para ele que essa ferida ele está ocasionando na esposa, nos filhos, nos pais, no sogro, na sogra, no avô, na avó, quando ainda não termina ainda em algo mais trágico que a gente vê muito por aí, pastor, que na realidade é o feminicídio, é o homicídio, então transtornos gravíssimos. Então a nossa justiça ainda só pensa em pegar, prender e punir. E depois ainda de algum tempo, ainda liberta. Por exemplo, a pessoa que matou os filhos, ela sai para ter uma licença da sua prisão no Dia das Crianças, mas ele matou os filhos. Né? Temos aqueles casos famosos, aquela moça que ajudou a assassinar os pais. Então no Dia dos Pais, no Dia dos Pais você está liberado, pode ir para casa. Pai, mas você não tem mais pai, você matou o pai. Então, a cultura muda-se quando se transforma a essência. Eu acredito na seguinte teoria, pastor, irmã Fátima, os demais pastores, nós temos que mudar a essência, ou seja, temos que começar a mudar a cultura, para que venhamos a ver isso a médio e a longo prazo. Porque a curto prazo, nós só veremos, na realidade, a coisa punitiva. Mas a educação, ela é primordial na vida da nação brasileira. Um país bem educado significa menos pessoas na cadeia. Um país bem educado significa mais pessoas trabalhando. Um país bem educado significa menos pessoas doentes, porque nós não teremos tantos problemas de infraestrutura, estruturas sanitárias, enfim. A base de tudo desse conceito é a educação. O líder, né, Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, ele diz assim: as pessoas não nascem fazendo mal, elas aprendem a fazer o mal. Então, se elas aprendem a fazer o mal, nós podemos ensiná-las a fazer o bem. Então, há uma necessidade da família cristã começar por alguém, ou começar pelo filho, pela esposa, pelo marido, a ter a capacidade de mediar os conflitos dentro da sua casa, para que eles não se transformem em agressão ou em atos punitivos, mas que se sentem e consigam ter um denominador comum, aonde existe uma teoria que se diz assim, pastor, ganha e ganha. A gente está acostumado na teoria, na filosofia do ganha e perde. Se nós temos um litígio, um tem que perder e o outro tem que ganhar. Não, nessa filosofia há uma necessidade do ganha e ganha. Eu saio feliz, o Senhor sai feliz, ou caso o marido sai feliz, a esposa sai feliz, para que a família permaneça feliz. Não é fácil, é um trabalho árduo, mas aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, serão como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Pegando simplesmente ali João 8, um caso rápido, familiar, uma mulher é levada até Jesus falando assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Só que não levam a outra parte, não levam o marido que estava adulterando, não levam foi pega em adultério. A lei mosaica diz, nós vamos apedrejar ela até a morte. Jesus aplica algo transformador na vida daquelas pessoas. A lei diz que é para matar, tudo bem, vocês querem matar, eu estou vendo, todo mundo aqui quer matar. Querem apedrejar? A lei diz que não pode adulterar, não pode adulterar, o adultério estraga a família, estraga casamento, traz doença para dentro do lar, só traz miséria. Mas dentro dos senhores que querem matar essa mulher, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
e o Senhor permanece com a cabeça baixa, escrevendo na areia, e quando ele olha para aquela mulher, ele pergunta a ela, aonde estão os teus acusadores? E assim que ela recebe agora essa sentença do Senhor Jesus, não punitiva, mas restaurativa, ele fala, vá e não peques mais. Ou seja, o que você está fazendo é errado. Você quase acaba com a tua vida, quase acaba com a vida de uma família, traz a desgraça para o meio de tantas pessoas, mas o Senhor está dizendo para você que você não peques mais, porque haverá mudança na tua vida e na tua trajetória. Amém, meu pastor? Amém, pastor. Amém. Isso é bênção. A gente tem aqui a Moiselita Lobato, né? Está aqui também, nos assistindo. Né? O pastor Ari Santos está com a gente, dizendo, olha, pastorzão, o trabalho no Senhor não é vão. Então, aleluia. Entender que isso é alguma coisa que qualquer pessoa pode ter, mas nós que temos o Espírito, nós que estamos aqui diante do altar do Senhor, buscando uma vida reta, não para agradar homens, mas para agradar a Deus, é importante essa conversa, né? E eu lembro agora do último discurso, o senhor citou Mandela, e eu quero, então, citar Martin Luther King Jr., né? No seu último discurso, pastor Batista, no seu último discurso, ele, um pouquinho antes da sua morte, porque logo que ele terminou o discurso, foram lá e o assassinaram. Ele dizia, é o discurso mais conhecido dele, eu tenho um sonho de ver as pessoas tendo relacionamento. Então, quando o senhor nos diz aqui que precisa conversar, isso é importante. Isso é importante. Pastor Rondonça, pastor Rodrigo Campos, né? Está aqui. Glória. Glória a Deus. É um amor, uma pessoa queridíssima, um irmão querido. Glória a Deus. Né? Herbert está aqui com a gente, né? Engenheiro Herbert, né? E está dizendo a respeito da sua explicação, muito boa explanação. Amém, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Macedo está aqui com a gente, dando um aleluia. A gente está aqui batendo um papo, falando do coração, falando não necessariamente coisas relacionadas ao âmbito eclesiástico, ao âmbito da igreja, mas a maior parte das pessoas que estão aqui conosco são da igreja. Isso é importante a gente frisar. A gente está falando de coisas para o dia a dia. Toda e qualquer pessoa pode vivenciar isso. Perfeito. Pode vivenciar o conflito e como ter a solução desses conflitos. Né? Pastor, eu não sei se o senhor sabe, a gente já está aqui há quase 40 minutos. O tempo parece que... Aleluia! Correndo. Tá? Isso é bênção, é bênção. Eu gosto muito dessas conversas que a gente tem aqui. Eu queria convidar o senhor agora para tecer as suas considerações finais. Amém, meu pastor. Em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos que estão conosco aí. Deus abençoe as vossas vidas. Reverendo Ricardo, também o senhor é uma referência na nossa vida. Temos um amor, um carinho muito grande pelo Senhor, pela pastora Rita, pela Igreja Conexão. Parabéns por esse trabalho das segundas-feiras, está trazendo sempre uma novidade para o povo de Deus. É necessário esse aprendizado, se enchermos da sua glória e sabermos que não há outro caminho a não ser, aleluia, se voltarmos para Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e o que seria de nós se não fora o Senhor? Eu quero dizer aos irmãos que buscar algo restaurativo em nossas vidas é essencial. O diálogo é essencial. Deus está pronto para ouvir a cada um dos irmãos e das irmãs. Isaías 38 e 2 Reis 20 fala lá do profeta Isaías que foi levar uma notícia
para o rei Ezequias: Ezequias, olha, acabou para você, viu? Acerta a sua casa, o seu tempo já está curto. Lá em Crônicas fala que ele tem uma úlcera, uma doença, ele vai morrer. E ele fala assim: eu vou para o diálogo de conciliação com Deus. Ele fala assim: Senhor, como poderei ir na tua casa te adorar? Como eu poderei falar das tuas bem-aventuranças? Como poderei me expressar no templo e glorificar o teu nome se eu estiver morto, Senhor? Eu quero continuar te adorando, eu quero ser exemplo na sua casa. E como nós aprendemos lá em Romanos, aleluia, que diz que o Espírito Santo, Romanos 8, ele é o mediador, é o conciliador. Aleluia, tenho certeza que o Espírito Santo leva até o Senhor e fala: Ezequias está querendo um pouquinho mais de tempo. Ezequias está falando que tem uma vontade muito grande de te adorar ainda, Senhor. Quer estar contigo nos teus átrios, mas quer te adorar. O povo precisa ver a adoração. E Israel estava numa apostasia muito grande. Ele quer trazer essa transformação mediante esse diálogo com Deus, mediante de expor ao Senhor. O Senhor fala a Isaías: Isaías, diz ao rei Ezequias que eu ouvi agora as suas petições. Ou seja, a conciliação com Deus naquele momento, a mediação de um conflito, porque você ouvir do Senhor que daqui uns dias você vai morrer, o coração, eu creio que acelera, dispara. Como que eu vou me despedir da família? Como que eu vou despedir da igreja, dos amigos? E ele recorre ao Senhor. E quando ele recorre ao Senhor, aleluia, o Senhor está nos orientando. Fala, porque eu estou pronto para te ouvir. Os meus ouvidos estão inclinados para ouvir a voz daquele que clama. E Deus ouviu esse clamor. Ele mediou essa situação, falou: Ezequias, tem mais 15 anos para você poder adorar. Tem mais 15 anos para você falar em meu nome, para você edificar um altar a Deus. Então, meu amado e minha amada irmã em Cristo Jesus, apresente a sua família no altar do Senhor. O teu marido vai dar certo, os teus filhos vão dar certo, a tua esposa vai dar certo. Você vai poder falar que você e sua casa servem ao Senhor, porque o Senhor vai ouvir, aleluia, a tua petição, e com certeza Ele vai derramar milagres e bênçãos sobre a tua vida, e nós veremos a vitória, porque o Senhor é restaurador. Aleluia, só é punido quem quer ser punido, quem está pedindo: eu quero ser punido, eu quero ficar com o lado ruim da coisa. Mas aqueles que esperam do Senhor, aleluia, verão grandes transformação de Deus sobre a tua vida, porque Ele ouve as tuas orações e faz das tuas orações milagres e maravilhas sobre a casa e sobre os teus, em nome de Jesus. Amém, pastor, amém, amém. Pastor, eu queria só dizer aqui, a gente está aqui com esses princípios do reino de Deus, né? Mas o CBMC, né, é uma organização internacional, a gente faz parte junto com o CBMC, a gente tem trabalhado, que fala muito a homens e mulheres que estão em posição de destaque, tá? Que querem se aperfeiçoar nos princípios do reino de Deus. E o CBMC, eles nos convidaram para levar os princípios do reino de Deus para a página do CBMC. Né? Eles querem Amém. Estar conosco. Né? Então, a partir da próxima semana, pastor, o nosso endereço não será mais o endereço da Igreja Conexão, mas o Princípios do Reino de Deus vai ser também transmitido pela página da Conexão, mas a partir da semana que vem, a gente vai estar junto, né, através do Facebook CBMC Brasil. Então, é uma parceria da Igreja Conexão com o CBMC, Christian Business Man of Christ, né? Então, conectando o mercado de business com Cristo, né? Isso Amém. É importante. Glória a Deus. Estar junto aqui, eu vou deixar aqui para vocês a página. Na próxima semana Amém. A gente vai estar
reunindo, né? Transmitindo no perfil do facebook.com CBMC Brasil. Também, pastor, Aleluia. a Sociedade Bíblica do Brasil tem levado a palavra do Senhor, tá, a muitas pessoas. Tem levado a palavra do Senhor a muitas pessoas. E nessa época de pandemia, a gente vive amedrontado, a gente vive confuso, a gente vive extremamente, como eu diria, com poucas esperanças. E a Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia, chama Bíblia Vencendo o Medo. Bíblia Vencendo o Medo. A gente aconselha as pessoas, né? Bíblia Vencendo o Medo, aconselha a comprar um kit com 5, com uma caixa com 44 unidades e distribuir. Por quê? Nós vivemos princípios do reino de Deus e vivemos a esperança do Senhor, né? E a gente tem sido abençoado através da Sociedade Bíblica também. Pastor, eu queria que o senhor falasse para nós a respeito também, já finalizando, da Igreja Casa do Oleiro. É lá que o senhor é pastor, não é? Sim, pastor. Pela glória de Deus, nós estamos ali pela Igreja Casa do Oleiro, e aonde lá no Rochidale, em Osasco. No Rochidale. Fica lá no Rochidale, em Osasco. Avenida Brasil, 1740. Estamos ali às terças, às quintas e aos domingos. Terça e quinta às 20 horas, domingo às 18. Terça, ensinamento bíblico. Quinta, culto de adoração e domingo, culto da família. Nosso site lá é www.ienco.com.br. Ienco é Igreja Evangélica Ministério Casa do Oleiro. Ali você acha ali as nossas referências, os nossos dias de culto. Você vai achar ali sobre quem somos, né, o que acreditamos. E quando puder aparecer, será muito bem-vindo para adorar a Deus. Uma igreja de princípios cristãos, da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e estamos ali coordenando, juntamente com os irmãos, uma igreja para se encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento, ou individual ou coletivo, mas estaremos buscando estar com a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quais os dias que o senhor tem culto lá na Igreja Casa do Oleiro? Terça, às 20 horas, temos culto de ensino bíblico. Quinta, às 20 horas, temos culto de adoração. E domingo, às 18 horas, temos o culto da família. Voltamos, né, esse final de semana a ter os cultos. Não teremos os cultos ainda de terça-feira. Estamos usando de uma prudência social. Estamos seguindo as orientações aí do Ministério da Saúde, usando álcool em gel, máscara, cultos com números de pessoas reduzidas, mas estamos devagarzinho retornando a adoração a Deus. Lembrando a cada um dos irmãos que a igreja principal somos eu e você, templo e morada do Espírito Santo. Amém, amém. Obrigado, pastor, por mais um Princípios do Reino de Deus. Obrigado pela sua vida. Eu queria que o Senhor possa derramar sobre a tua vida bênção sem medida e que essa bênção seja estendida também a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Faça uma oração que a gente já termina, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, todos os irmãos que estão conosco, pastora Rita, quero agradecer a pastora Andresa que está aqui ao meu lado, Igreja Conexão em Cristo, Casa do Oleiro e todas as demais igrejas em nome de Cristo Jesus. Uma honra ter participado aqui com o senhor. Santo e maravilhoso Deus, eu te apresento, Senhor, a tua igreja e cada um dos teus filhos. A tua palavra diz, Senhor, que bendito é a nação cuja Deus é o Senhor. E nós declaramos, Senhor, que esta nação é sua. Esses seus filhos aqui que estão aqui neste momento conosco são teus filhos, a tua igreja.
Sara essa nação, sara as pessoas, Senhor. Cuida, Senhor, dos enfermeiros, dos médicos, dos nossos irmãos do SAMU, Senhor, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, pessoas que têm trabalhado com afinco, Senhor, na saúde pública. Ajuda essa nação, que essa nação cresça, Senhor, que a tua igreja, Senhor, entenda que o melhor de tudo é estar aos teus pés, nos teus átrios e fazendo a tua vontade. Pai, abençoa cada uma das igrejas, abençoa o pastor Ricardo, a Conexão em Cristo, abençoa esse projeto, Senhor, e que possamos ver frutos e frutos, Senhor, aleluia, dentro dos princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, os princípios da família de Deus, sendo trazidos de forma, Senhor, a esclarecer a cada um dos seus filhos. Obrigado por tudo, Senhor, a tua graça e a tua bênção eu te peço sobre todos, em nome de Cristo Jesus, e amém. Amém, amém. Bênção sobre a vida de cada um de vocês que estiveram conosco e até a próxima semana. Obrigado, pastor Júnior. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe.